a nossa saudação com a paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e a todos os ouvintes e telespectadores da 87 FM, a rádio que virou televisão, programa Teus Altais, que vai ao ar segunda, terça e quarta, das 18 às 19, via Facebook, Instagram e YouTube. Tá bom assim? Recebem o link sempre perto das 18 horas, correto? Hoje daremos início a um discipulado, um novo módulo, tá bom? Um módulo, as provações na vida do crente, as tribulações na vida do crente, tá bom assim? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que nós também venceremos. Hoje, a abertura desse novo módulo, nós vamos ler em segundo livro de Crônicas, 20, os versículos 17 e 18. Tá bom assim? Versículos 17 e 18 de segundo livro de Crônicas 20. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Adorando. Aleluia. Amados, vocês que participam desse discipulado com muita alegria, por certo, muitos de vós conhecem a história do rei Josafá. Às vezes, nós nos deparamos com certos problemas em nossa vida, com certas encrencas, com certas confusões, percalços. A vida não é um mar de rosas. Nós não estamos isentos de enfrentar tribulações, perseguições, lutas. No entanto, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber e nós vamos aprender alguns posicionamentos de pessoas que tiveram sucesso em meio às lutas, em meio às batalhas da vida. Pessoas que, embora estivessem enfrentando grandes batalhas, entenderam que Deus poderia dar a eles vitória. E eles fazem por merecer. Eles confiam em Deus. Eles depositam a sua confiança total em Deus. Eles não apenas oram, eles também se posicionam de maneira que Deus quer. Eles não apenas oram, mas eles também recebem uma direção de Deus para a vida deles. Às vezes, eu e você achamos que o fato de orar vai resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, de uma vez por todas. Às vezes nós achamos que o fato de orar, naquele mesmo instante, vai resolver o problema. Você precisa compreender que quando você ora, você fala com Deus. E pós falar com Deus, Deus falará contigo. E nesse falar, pode haver com certeza uma direção de Deus para a sua vida, uma revelação de Deus para o teu coração e uma posição que Deus quer que você esteja. A Bíblia diz que Josafá recebe uma dura notícia de que exércitos se combinaram, se uniram, se juntaram e estava vindo contra ele uma grande multidão. Este homem recebe a notícia. E a Bíblia diz que ele se atemoriza, porque Josafá sabia que ele facilmente seria destruído.
que o seu reinado facilmente seria destruído com tamanha multidão que estava vindo contra ele. Não era apenas um rei, não era apenas um povo, não era apenas um exército, mas povos estavam vindo contra Josafá para o destruir. E a Bíblia diz que quando recebe esta notícia, ele se desespera. Ele teme, porque ele sabe que não podia contra aquela multidão, que não podia vencer tamanha batalha. E ele entende que estava perdido diante de tal situação. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem, para nós, é possível para Deus. Olha, Josafá, a Bíblia diz, preste bem atenção nisso, que ele se pôs a buscar a Deus. Josafá teme, Josafá sabe que aquela batalha seria uma batalha cruel contra ele, uma batalha forte. Ele não podia contra aqueles exércitos. E a primeira coisa que Josafá faz diante do problema não é esmorecer, não é ficar triste, não é murmurar contra Deus, não é abandonar o barco, não é blasfemar contra Deus. Muitas vezes, nós, diante dos problemas da vida, nós começamos a questionar a Deus. Nós começamos a perguntar a Deus o porquê disto, porquê daquilo, se eu te sirvo, como se Deus tivesse obrigação de nos abençoar ou de nos ajudar. Eu preciso te dizer uma coisa. Deus é, sim, socorro bem presente na hora da angústia. Mas você precisa entender qual a tua posição diante de Deus, para que você compreenda qual a posição de Deus diante dos teus problemas e diante das tuas lutas. Então Josafá entende, preste bem atenção nisso, Josafá entende que apenas Deus poderia tirar ele desta grande batalha, que apenas Deus poderia dar a vitória a ele, que sem Deus ele estaria perdido, que sem Deus aqueles exércitos que se uniram contra ele destruiria facilmente. Então ele entende que ele precisa buscar socorro em Deus, ele entende que ele precisa buscar a Deus, ele entende que Deus traria o escape para a vida dele e ele entende que Deus daria a ele vitória. Esse é o entendimento de Josafá diante das lutas da vida, diante daquela guerra, diante daquela má notícia. E assim, a Bíblia diz que Josafá, no versículo 3 desse mesmo capítulo 20, diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar a Deus. Aqui eu já aprendo uma coisa. Nem todas as más notícias produzem maus resultados. Nem todas as lutas têm o papel de nos destruir. Às vezes o problema que assola a nossa vida, às vezes o problema que enfrentamos, ele tem o caráter pedagógico de nos ensinar a buscar a Deus. Tem pessoas que só buscam a Deus quando a luta aperta, quando a enfermidade bate a porta, quando a dificuldade assola a sua vida. Então ele corre para Deus, ele busca a Deus. Por outro lado, tem pessoas que quando estão enfrentando lutas, quando estão enfrentando a adversidade, ele se afasta de Deus, porque ele tem um sentimento de decepção, ele tem um sentimento de tristeza, ele tem um sentimento de frustração, porque ele entende que Deus o deixou cair na situação difícil. Josafá, muito pelo contrário, Josafá entende que o tempo de dificuldade é o tempo de buscar a Deus. O tempo de luta é o tempo de buscar a Deus. O tempo é tempo de se achegar a Deus. Não quem sabe que Josafá não buscava de forma correta, mas quem sabe esta luta que ele teria agora que enfrentar fez com que ele buscasse mais de Deus. Eu quero ser um profeta de Deus na tua vida hoje. Que essa luta que você está enfrentando é apenas o propósito para que você se achegue mais a Deus, para você se entender que Deus está esperando você buscar a Ele, para Ele então se revelar a você e manifestar a sua glória. Hoje ficaremos por aqui.
O meu desejo é que você fique com um gostinho de quero mais. E vamos aguardar para a próxima semana a parte 2 desse discipulado, a tribulação na vida do crente, a angústia na vida do crente. Com carinho. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Se começarmos a orar, essa igreja treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Graças a Deus Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Graças a Deus Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, essa igreja treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Se começarmos a orar, essa igreja treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Graças a Deus Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Graças a Deus Josué orou e o sol parou.